Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira com aquela aula sobre projetos, sobre fibra ótica, para tirar dúvidas, enfim, para a gente bater um papo sobre soluções, como que a gente consegue resolver problemas no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre redes específicas para sistemas menores, como por exemplo uma rede para CFTV. Que também pode ser, por exemplo, uma rede para um interfone, para uma automação, enfim, para qualquer coisa que se comunique via IP. Então a gente vai discutir hoje sobre esses tipos de rede, sobre os tamanhos de projeto e a gente vai entender também um pouquinho melhor quando utilizar uma determinada solução, quando usar uma outra solução um pouco maior, um pouco mais robusta, enfim. O objetivo aqui é a gente entender quando cada solução se encaixa melhor, porque não existe um padrão que vai atender todos os tipos de projeto. Tem projetos que não suportam uma solução que custa 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Tem projetos que suportam uma solução que vai custar menos de R$1.000. E aí? Qual solução a gente vai utilizar no projeto? Então, a ideia de hoje é essa, é discutir, poxa, qual a realidade, o que cada tamanho de projeto suporta, digamos assim. Bom, vamos lá. Por que essa aula? Poxa, por que essa aula? Basicamente, por alguns motivos, mas eu vou trazer aqui um resumo de quais são os motivos que me fizeram elaborar essa aula para hoje, né? Poxa, o que aconteceu quando eu estava refletindo sobre qual tema, como poderia ser a aula, qual poderia ser o assunto? Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas. Machado, como que eu faço um projeto assim? Como que eu faço um projeto para isso? Como que eu faço um projeto para aquilo? E as pessoas procuram entender um padrão. Poxa, um padrão para atender um projeto. Só que não existe um padrão para projeto. Isso não existe. Não existe um padrão que sirva para todo mundo. Projeto nada mais é do que o cara analisar uma determinada situação, analisar uma determinada demanda e encontrar uma solução para aquela demanda. E essa solução ela tem que resolver um problema de forma tecnicamente, tem que ser algo fácil que todo mundo consiga entender, tem que ser algo que não dê nenhum tipo de problema ou a menor quantidade de problemas possíveis, afinal de contas tudo dá problema, então o que a gente procura é encontrar algo que dê a menor quantidade de problemas possíveis e obviamente algo que caiba no bolso. Não adianta a gente analisar um projeto aí para meia dúzia de câmeras e passar para o cliente que a rede vai custar 100 mil reais. Ele vai cair para trás, não vai fechar com você, vai fechar com o Zezinho da esquina, que vai fazer algo meia boca, mas que tenha custado 10 vezes menos do que a proposta que você colocou na mesa aí na hora de fazer o seu projeto. Então, o projetista ele reúne essas habilidades. Poxa, entender a demanda, o que tem que ser feito, como vai ser feito, cabe no bolso, ajusta aqui, ajusta lá. Ele tem que saber defender também o porquê que o desenho foi naquele formato, o que tem de diferente, por que o desenho dele é melhor, por que o projeto dele é melhor, afinal de contas. Então, não existe um padrão. Não existe um padrão. Então, a gente tem que criar um padrão conforme a necessidade, conforme a nossa necessidade. Para isso, galera, eu gosto de entender um pouco como as coisas evoluíram. Porque muita gente faz projeto de CFTV, de interfone, mas não entende, cara, como que chegamos até aqui? Por que fazer fibra? Por que não fazer o cabo? Por que não é no mundo analógico ainda? Enfim, então a gente tem que entender algumas dificuldades, porque aí nós conseguimos desenhar o nosso projeto para matar esses probleminhas aí e ao mesmo tempo a gente consegue apresentar o projeto para os nossos clientes. Bom, eu trabalho com telecom desde o final de 2002 e início de 2013. Eu me sinto até velho já quando eu falo sobre tempo trabalhando já com telecomunicações, quase 20 anos nessa área de telecom. E durante o tempo que eu trabalhei na Parks, que foi de 2010 a 2018, teve um período lá de 2014, se eu não me engano, a 2018, que eu participei de muitos projetos de POL, que são aquelas redes locais baseadas em fibra óptica. E aí quando eu comecei a entender esse mundo das redes locais baseadas em fibra óptica, eu comecei a aprender algumas limitações. E aí aconteceu uma coisa interessante, eu comecei a participar de muitos projetos para CFTV também, dentro de empresas, dentro de condomínios, dentro de cidades também, pegando um bairro inteiro, uma cidade inteira, e eu entendi que, poxa, quando a gente vai analisar custo de equipamento, às vezes uma rede GPON, por exemplo, para CFTV,
e é algo que aparentemente custa muito caro. Mas quando a gente compara com o custo de infraestrutura, ocupação de infraestrutura ou precisar fazer uma infraestrutura nova porque vai usar um outro tipo de cabeamento, opa, as coisas começam a mudar de figura, digamos assim. Então a gente começa a entender que existem economias reais que justificam um possível investimento maior em um equipamento. Então é um pouco disso que a gente vai trazer hoje também. Eu vi aqui que o José Antônio colocou uma rede estruturada POL, tem que ser para CFTV também, dentre outras. É isso também, porém existem projetos pequenos que não cabem uma solução PON para atender uma rede de CFTV. A gente vai entender sobre isso aqui no decorrer dessa aula. Bom, o que a gente tem que entender assim? Poxa, talvez você caiu aqui, está começando na CFTV, não sabe muito bem o que não é, como funciona. E é importante entender um conceito que eu considero pelo menos muito importante, que é o seguinte. Antigamente, os sistemas de CFTV ficavam no mundo analógico. Você colocava uma câmera, puxava um cabinho coaxial, aquele cabo de antena que ligava em um cara chamado DVR, e aquele cara recebia a imagem da câmera, simples assim, gravava por ali. Para acessar as imagens tinha que acessar o DVR, enfim, a câmera era algo mais simples, mais burro, digamos assim, que não se tinha uma gerência sobre ela. Então funcionava mais ou menos assim. Existia um carinha chamado DVR. Hoje eu vou desenhar bastante aqui, tá, galera? Existia um cara chamado DVR, e aí se passava um cabo, e aí se conectava a uma câmera. Vamos supor aqui que esse meu desenho aqui é uma câmera. Então, um cabo, uma câmera. Duas câmeras? Legal, o que eu faço com duas câmeras? Eu tenho um outro cabo que vem para a segunda câmera. 3 câmeras, mais um cabo. 4, mais um cabo. 5, mais um cabo. E aí quando a gente pegava uma rede de câmeras de uma empresa grande, por exemplo, com 40, 50, 100 câmeras, enfim, poxa, olha quanto cabo tem aí, quanta infra tem aí, um cabo que tem interferência. Então as coisas começam a ficar mais difíceis à medida que o projeto vai crescendo. Esse é o ponto. Vai ficando mais difícil à medida que o projeto vai crescendo. E aí aconteceu o seguinte, poxa, chegava lá na empresa, tinha uma rede utilizando tubulações para câmeras, por exemplo, 30 câmeras. Além disso, tinha uma rede lá para os computadores, com o switch, saía um cabinho de rede e chegava lá num computador, por exemplo. Legal, outro computador, mais um cabinho, outro computador, chegava lá, beleza. Tem 200 computadores na empresa, legal, são 200 cabinhos que chegam em um determinado switch. Ah, legal, a empresa tem telefone, certo? Beleza, então vamos lá. Central telefônica, uma central telefônica, saía um cabinho que ia lá para um telefone. Agora, quero ver desenhar um telefone. Vou fazer um negocinho assim, você vai saber que é um telefone. Parece um cogumelo, mas é um telefone. Legal, um telefone, 2 telefones. E aí tinha o quê? 200 computadores, tinham 200 telefones. Então, o que acontecia? Tudo isso, esse monte de cabo, compartilhava uma mesma infraestrutura. Tubulação, eletrocalha, enfim, tudo isso utilizava a mesma infraestrutura. Então, fica uma infraestrutura pesada. Tecnologia evolui de forma muito rápida. O que a gente estuda hoje em tecnologia faz sentido a um médio ou curto espaço de tempo. Daqui a um ano, a tecnologia ela deu um salto. Ela evolui daquilo que nós conhecemos, mas a gente está sempre se atualizando para não ficar de fora do mercado. Então, quando eu percebi isso, eu me dei conta que, cara, os professores falavam era verdade, a gente passa uma vida inteira estudando. A gente passa uma vida inteira estudando para não ficar para trás. Então, o que a gente aprende hoje, a gente utiliza, serve como base para o futuro, e tecnologia é coisa muito rápida. Quando a gente vê, passou um ano, assim como voou esse ano, e a tecnologia mudou e a gente está num momento diferente. Mas, vamos voltar para cá. Em tecnologia, a coisa evolui de forma muito, muito, muito rápida. E aí as coisas começaram a se tornar cada vez mais IP, cada vez mais conectadas na rede, cada vez mais conectadas na internet. Pô, que diabo é isso? Bom, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, tá? Vou pegar aqui
o exemplo do nosso switch, com 24 portinhas, por exemplo, 24 saídas. E aí esse switch, antigamente, a gente tinha apenas computadores. Legal, eu tinha apenas computadores conectados no meu switch. Beleza. Aí o que aconteceu? Como as coisas começaram a virar IP, a gente pode fazer uma coisa diferente. Poxa, eu tenho 2 computadores, legal. Quem sabe numa outra portinha aqui, ao invés de ligar um computador, eu vou ligar um telefone, cara. Um telefone que seja IP. Beleza. Quem sabe nessa outra portinha aqui, eu vou ligar o quê? Eu vou ligar uma câmera. Uma câmera nessa outra porta. Beleza. Quem sabe nessa outra portinha aqui, a gente vai ligar a cancela. A cancela do estacionamento. Não repara a letra. Quase letra de médico. Mas eu vou ligar o quê? Eu vou ligar a cancela do meu estacionamento. Quem sabe na outra portinha eu vou ligar sensores da casa de bombas do sistema hidráulico da empresa. Não sei, estou viajando aqui. Então o que aconteceu? As coisas começaram a se tornar IP. As coisas começaram a se tornar mais digitais, digamos assim. E com isso a gente pôde aproveitar mais a infraestrutura das empresas. Poxa, outra porta aqui eu vou ligar o quê? Na outra porta eu vou ligar um roteador Wi-Fi e esse roteador Wi-Fi vai também atender computadores. Esse roteador Wi-Fi vai atender também, por exemplo, câmeras. Por que não? Então a coisa ela foi evoluindo de forma muito rápida porque a gente tem aí o mundo IP e o mundo IP permite a gente fazer isso. Legal, Machado, o que é o mundo IP? Vamos dar um salto para trás. Às vezes me atropelo um pouquinho aqui, mas o que é o mundo IP? O mundo IP é o seguinte, imagina que a gente tem, vamos dar um exemplo aqui, um computador. A gente tem um computador e a gente tinha o switch, lembra? Computador e o nosso switch. Legal. As informações que eu estou usando aqui no meu computador, elas convertem isso aqui para um protocolo. Um protocolo é uma linguagem, é como se fosse um idioma, é um conjunto de regras que diz como que a coisa vai funcionar, mas o computador converte isso aqui para um negócio chamado de IP, que o nome é Internet Protocol, um protocolo de internet, e isso aqui chega até o switch e chega do switch para o destino final, para a internet propriamente dito, para um servidor, para um vídeo, sei lá, para onde de fato tem que chegar. Beleza. Então ele utiliza essa linguagem aqui para isso. O que aconteceu? As câmeras, elas também começaram a falar o protocolo IP. Então a câmera converte a informação para o mundo IP e o mundo IP ele vai utilizar essa mesma infraestrutura do switch. O telefone, pô, legal, o telefone também, telefonia IP está aí há muito tempo. Eu tenho que aprender a desenhar um telefone. Mas o telefone está aí, falando IP também, vai para o mundo IP, mundo de rede, e aí cai no switch, aproveita a mesma infraestrutura. E isso acontece com muitas coisas. Eu falei aqui da área industrial, a área de empresas, mas eu estou de olho no chat aqui e eu vi que um colega falou aqui de sistemas de som ambiente. É isso. O mundo IP ele está presente nas automações residenciais também. O mundo IP está no mundo residencial. Então, quando a gente pega uma casa high-tech, uma casa com vários sistemas, com som, com sistema de iluminação, com sistema de câmeras, tudo isso, mais as pessoas que moram nos seus dispositivos, não é difícil a gente ter 30, 20, 40 sistemas conectados na internet, no Wi-Fi da nossa casa e se comunicando com a internet. Não é difícil, não é difícil mesmo. A minha casa, que não é uma casa grande, mas nós somos 4 pessoas, tenho os meus 2 filhos, mais eu e minha esposa, poxa, só na minha casa a gente tem tranquilamente uns 15 dispositivos conectados. Poxa, é câmera, é televisão, é celular do um, é celular do outro, é computador do um, computador do outro. Cara, bota na ponta do lápis isso aí. Então pega uma família maior, pega uma casa maior, uma família mais high-tech, digamos assim, são muitos dispositivos conectados. Agora imagina se cada dispositivo tivesse uma rede própria, uma tubulação própria, um cabeamento próprio. Isso ia ser muito caro, ia ser muito caro mesmo, né?
Bom, legal. Onde é que nós vamos chegar com isso? Tá? Vamos chegar nas câmeras, tá? Vamos falar das câmeras. Bom, projeto de câmera, a gente tem que entender que existem alguns portes de projeto de câmera. O primeiro porte de projeto de câmera, de tamanho de projeto, é aquele projetinho mais modesto, onde a gente tem 2, 3, 4 câmeras, enfim, um projeto bem enxuto mesmo. Quando a gente tem um projeto enxuto, o ideal é que a gente utilize uma estrutura enxuta também. Não estou falando da gente usar uma coisa ruim para ser mais barato. Não, a gente pode usar uma coisa boa, a gente deve usar uma coisa boa, porém, a gente tem que entender que esse tipo de projeto geralmente é orientado a custo, tem que ser proporcional, digamos assim, e aí a gente vai encontrar uma solução para esse tipo de projeto. Beleza? Que é diferente que um projeto, por exemplo, para vídeo monitoramento de uma cidade. Poxa, pegou uma cidade com CFTV que tem 50 câmeras e 100 câmeras espalhadas pela cidade inteira. Opa, peraí, 100 câmeras, 50 câmeras pela cidade inteira? Poxa, esse é um tipo de projeto que já suporta um outro nível de tecnologia. Tanto no ponto de vista de desempenho, quanto a gerência também, a operação dessa rede, o dia a dia dessa rede, a confidenciabilidade dessa rede. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Legal. Como que eu faria um projeto pequeno? Então, vamos imaginar um cenário aqui, um cenário de um projeto pequeno. Vamos começar com um projetinho bem simples mesmo, só para a gente entender como que seria isso tudo, tá? Para isso, eu quero fazer o seguinte. Peguei uma imagem aqui no meu Google e vamos supor que a gente vai trabalhar em um projeto para esse condomínio aqui. Tá? O cliente ligou, tem interesse em fazer um sistema de câmeras para esse condomínio aqui. Legal. Primeiro ponto eu tenho que saber ou dimensionar onde vão ficar as câmeras. Importante. Não estou aqui para ensinar você a dimensionar a câmera em si. Estou aqui para a gente falar da rede, a rede que vai levar as informações dessa câmera. Existem projetos CFTV que é, cara, eu quero monitorar essa rua, legal, pega, bota a câmera aqui, tá enxergando a rua, tá tudo certo. Agora, eu já participei de projetos onde existiu o dimensionamento da câmera, o dimensionamento da lente, da abertura da lente e de qual o pedaço da rua que cada câmera ia atender, que é para ter um atendimento de 100% das ruas de um condomínio, por exemplo. Eu já participei de projeto desse nível, cara, projeto de dimensionamento da lente da câmera para ver qual é o pedaço da rua que cada uma das câmeras vai atender. Então, nesse projeto, às vezes tinha 2, 3 câmeras no mesmo poste e cada câmera pegava uma fatia diferente da rua. Bom, isso é um projeto específico de lente que não é o objetivo aqui, muito menos de falar de marca de câmera, de modelo de câmera, não. Não é essa aula aqui, essa aula é de rede, tá? Então vamos lá, você recebeu a planta do condomínio e vamos supor que você precisa atender a seguinte demanda. Deixa eu só criar uma pastinha aqui, que eu vou chamar de câmeras, tá? E eu vou adicionar alguns ícones aqui. Por exemplo, eu vou ter uma câmera, sei lá, na entrada aqui do condomínio, tá? Vamos colocar uma câmera aqui na entrada desse condomínio. Deixa eu até botar um marcador aqui de câmera mesmo. Deixa eu ver se tem aqui no Google. Deve ter. Blá, 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 blá. Não achei. Pior que eu não achei. Mas beleza. Ó, eu tenho uma câmera aqui. Vou até botar a letra C de câmera. Tenho uma câmera aqui. Vou botar uma outra câmera, por exemplo, no início dessa rua. E mais uma nessa rua aqui, por exemplo. Tá? Faltou uma aqui atrás, né? A gente tem mais uma rua, se a gente for parar para pensar aqui. Aqui para a gente pegar o início dela, tá? Então vamos supor que você recebeu essa demanda aqui. Poxa, eu tenho apenas 4 câmeras para atender nesse condomínio aqui. Bom, se eu tenho 4 câmeras para atender nesse condomínio, isso aqui é um projeto pequeno. É um projeto de pequeno porte. Por mais top que seja o condomínio, é um projeto pequeno. Então, é um projeto que não comporta a gente colocar o MOLT, colocar splitter, colocar o NU, não tem espaço para isso. É algo que a gente pode fazer de forma mais enxuta. E aí surgem muitos projetos
que nós utilizamos o quê? Cabo drop. Cabo drop de atendimento de cliente FTTH, como esse cabo aqui que está na minha mão. Nós utilizamos Fast Connector, como os Fast Connector que vão nas casas dos clientes, que vão nas CTOs. E aí nós podemos utilizar esses caras aqui. Conversor de mídia, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre conversor de mídia também. E aí a gente consegue atender uma rede como essa. Legal. Como seria isso, tá? Seria da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, a portaria. Desenhar um quadrado maior aqui. A nossa portaria. Que geralmente fica concentrado na portaria. Legal? Eu tenho a minha câmera 1, a minha câmera 2, câmera 3 e câmera 4, certo? Tenho 4 câmeras aqui para fazer esse atendimento aqui. Legal. O que eu teria nessa situação aqui, num projeto pequeno, utilizando um cara como esse aqui, um conversor de mídia, para ser algo enxuto, né? Para ser algo que faça sentido com o tamanho do projeto. Eu teria a seguinte situação, eu teria aqui um conversor de mídia, conversor número 1. Lá na câmera 1 eu teria um outro conversor de mídia aqui também, que eu coloquei como número 1. E eu teria um cabinho drop daqui até aqui, um cabo com seus 100, 200 metros de cabo aqui, um pouquinho mais do que isso, tá? E um conectorzinho mecânico aqui numa ponta e um conectorzinho mecânico aqui na outra ponta. Legal. Como que eu iria atender a câmera 2? Bom, a câmera 2, eu posso ter um conversor aqui, número 2, vai vir um cabo aqui para ela, chega aqui, outro conversor, e aí eu atendo essa câmera. Câmera número 3, aqui, drop, desce para cá, e a 4 aqui também. Ou seja, tenho 4 cabos, um para cada conversor, e cada conversor alimenta uma das câmeras, por exemplo. Ah, Machado, mas eu posso lançar um cabo com 4 vias e cada fibra atender um conversor? Pode sim. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor sim. Agora, qual o problema? O problema é que é um outro cabo que tem mais vias, você provavelmente vai precisar de uma máquina de fusão, vai ter que usar caixa de emenda, a mão de obra vai aumentar um pouco, as ferragens para colocar no poste vai aumentar um pouco também. Enfim, eu tenho certeza que vai ficar melhor. Porém, aí a gente não sabe se financeiramente é possível, digamos assim, se comporta esse custo para esse tipo de projeto. Então, olha que legal, você pode inclusive fazer 2 versões de projeto. Você pode entregar no condomínio, olha, essa aqui, todas as versões são com 4 câmeras, porém, essa versão aqui do projeto, a versão 1, ela é uma versão mais em conta, é uma versão que custa 30 mil reais, com câmera, com conversor, com tudo, legal. Essa versão número 2 é uma versão intermediária, é uma versão que eu coloquei aqui um cabo de 6 fibras, usei uma fibra para cada câmera, usei mini DIO nas pontas e vai ficar um pouco mais robusto. Essa versão custa 50 mil reais. Ó, tem essa terceira versão aqui, essa terceira versão eu coloquei um OLT, coloquei splitter e coloquei as câmeras e vai custar 100 mil reais. E aí essa decisão tá com o condomínio. Eu não sei você, mas quando eu analiso uma coisa que eu vou comprar, que tem lá mais barato, o cara que está no meio e o mais caro, eu costumo pegar o cara que está no meio ou mais caro. Eu dificilmente vou naquele cara que é mais barato, porque eu entendo que o mais barato é mais simples, está faltando alguma coisa, o material não é tão robusto, digamos assim. Então você pode apresentar mais de uma versão em um determinado projeto. Para quê? Para não ficar de fora do jogo. Imagina que você fez com um cabo de 6 vias, caixa de emenda, tudo com aquilo que você acredita, e o Zezinho da esquina lá, ele fez tudo com cabinho drop, conversor de mídia e custou 1/3 do seu projeto. Então, se você apresentou 3 versões, cara, o condomínio, no mínimo, vai entender que você manja do negócio e vai querer ouvir. Cara, mas o que teu projeto tem de diferente aqui? Por que eu uso esse cabo e não uso aquele outro cabo lá? Isso faz parte de entregar uma solução
e conseguir também discutir, fazer uma venda técnica. Eu não sei se você conhece, mas a venda não é só números, existe a venda técnica também. Eu já fiz muita venda técnica, de apresentar a solução, o cara entender qual que é a melhor solução, e aí depois entra a parte de valor, de negociação, de prazo, blá, 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 toda essa parte comercial. Mas quando a gente consegue vender tecnicamente falando, o comercial é muito mais fácil, digamos assim, porque o cliente já se convenceu que aquela é a solução de tecnologia que ele precisa. Bom, legal. Então vamos entender o seguinte, tá? Eu acredito que todo mundo aqui tenha entendido essa situação aqui, né? De como fazer, por exemplo, esse atendimento com um conversor de mídia. Mas vamos falar agora como funciona o conversor de mídia propriamente dito, tá? Muita gente nunca viu, não sabe como funciona, não sabe como utiliza. Então eu trouxe um aqui para mostrar para você um exemplo de como é um conversor de mídia e como a gente pode dimensionar um conversor de mídia também para fazer a nossa rede. Bom, esse cara aqui, não estou aqui dizendo que ele é referência de modelo, compre esse cara aqui, não é isso. Esse aqui é um conversor de mídia que eu tenho já há bastante tempo aqui na Fiber School e eu uso ele para várias aulas aqui como exemplo, tá? O que tem no conversor de mídia? Um conversor de mídia, ele tem algumas entradas, ele pode ter saída, ele pode ter também algumas configurações aqui, que aí a gente tem que ver no manual certinho para que serve cada uma das configurações. Mas o que é muito importante e que todos têm é o seguinte: todos têm pelo menos uma portinha de rede, aquelas portinhas RJ45, cabo de rede, sabe? Todos têm pelo menos uma portinha e alguns têm duas portinhas de fibra ou uma entrada de fibra apenas, tá? O que é diferente entre o que tem dois e o que tem um? O que tem dois tem uma porta, que é essa porta de cá, chamado TX. TX é a porta que transmite, que envia informações. E o que tem duas portas também tem uma porta chamada RX, ou seja, uma porta ele vai mandar informações para o conversor de mídia do outro lado e a outra porta vai receber informações do outro conversor de mídia. Então, basicamente, a porta 1 desse cara aqui tem que ligar com a porta 2 do outro e a porta 2 da porta 1 do outro tem que ligar com a 2 dessa aqui. É o TX e o RX. Por quê? Porque a informação, quando a gente fala de telecomunicações, ela sempre acontece nos dois sentidos. São informações que vão e informações que vêm também. TX e RX. Então, alguns têm duas portinhas. Se o cara que você vai usar tem duas portinhas, você vai precisar de duas fibras, uma fibra para cada porta. Agora, se você quer usar apenas uma fibra, que eu acho ideal, tem que ser um conversor de mídia que tem apenas uma porta. O conversor que tem apenas uma porta, ele consegue enviar e receber pela mesma porta também, porém ele faz isso usando duas frequências diferentes. E aí a gente consegue fazer com uma fibra só, deixando o projeto um pouco mais enxuto também. Olha só, vamos para o Mercado Livre. Deixa eu pegar aqui uma tela, aqui, deixa eu abrir aqui o Mercado Livre. Eu adoro pesquisar coisas do Mercado Livre para a gente entender preço das coisas, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, conversor de mídia. Conversor de mídia. Olha só o que eu falei para você. Aqui em conversor de mídia, a gente tem, por exemplo, esse cara aqui que tem duas portas e a gente tem esse outro cara aqui que tem apenas uma portinha, tá? Esse cara tem dois, esse cara aqui tem uma. Olha, é bem parecido com o modelo que eu mostrei para você, porém ele tem apenas uma porta, tá? Legal, vamos entrar nesse primeiro cara aqui, vamos entender o que é esse cara aqui. Também não estou dizendo que compre esse cara, que essa marca é boa, não é isso, eu só estou mostrando alguns exemplos, tá? Esse cara aqui tem duas portas, TX e RX, portas separadas, portas individuais. Olha só que legal o que apareceu aqui, olha, apareceu aqui um switch, é como se fosse um conversor grande, com 6 portas, e aí eu posso ter 6 conversores, ou seja, não preciso mais o parzinho conversor com conversor. Eu posso ter uma fibra para um conversor, outra fibra para outro, para outro, para outro. E esse cara faz um papel de switch que conversa com vários conversores ao mesmo tempo. Legal.
Tem um outro tipo de conversor também que eu vi aqui, eu preciso comentar com você, que ele é esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, e esse cara é uma portinha integrada, não é esse que eu queria, cara, não é isso. Deixa eu botar aqui, ó, conversor para SFP. Esse aqui, ó, esse cara aqui. Existe também esse tipo de conversor que ele não tem uma portinha com fibra. E aí qual é que é o objetivo dele? O objetivo dele é a gente poder instalar nele esse tipo de cara aqui, ó. Poder instalar um SFP, um módulo SFP, ou seja, o conversor ele vai aceitar o módulo e aí potência, sensibilidade, sinal, esses caras aqui, esse cara aqui fica tudo na especificação do SFP. Isso é legal porque nos dá flexibilidade no projeto. Eu posso ter vários conversores de mídia e aí eu vou jogando o SFP conforme cada necessidade. Ah, eu tenho um SFP para uma distância mais curta, eu tenho um SFP para uma distância mais longa, eu vou jogando tudo em cima desse cara aqui, tá? Isso é uma alternativa interessante também. E aí, o módulo SFP, ele pode ter uma portinha como esse cara aqui, ou pode ser um módulo com duas portas e a lógica é a mesma do conversor, tá? Uma porta TX e a outra porta é uma porta RX. Pô, legal. Importante, os conversores e os módulos, eles têm um certo padrão de conector que a gente tem que respeitar. Você que está entrando no mundo da fibra ótica, talvez não tenha visto ainda sobre os conectores, tem aula aqui no YouTube só específico sobre o conector no nosso canal. Aqui no YouTube você pode procurar lá, SCAPC, UPC, verde, azul, você vai encontrar uma aula de 1 hora sobre isso. Mas é importante que você saiba que existem conectores que são diferentes, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um cordão, e esse cordão tem uma ponta que é verde e a outra ponta que é azul. E esses caras, apesar de a aparência externa ser igual, a pontinha dele, o ferrolho, é diferente. E esses caras aqui, 90 e tantos % das vezes, o conector que tem aqui dentro, ele é azul, tá? Então, o que acontece? Você tem que plugar azul nesse cara aqui para que esteja da forma certa, para não perder sinal, tá? E eu não conheço esse cara aqui que seja verde, eu nunca usei um desse cara aqui que seja verde, e aí seria esse tipo de conexão aqui. Agora, esse modelo aqui em especial, ele é conector azul, ele é conector PC, tá? Então, se nesse modelo aqui eu fizer uma conexão como essa conexão que eu fiz aqui, eu vou perder sinal. Eu vou perder de 3 a 4 dB de nível de sinal utilizando esse tipo de conector aqui. Beleza? Então vai usar esse cara aqui, cara, provavelmente vai ser tudo azul, tá? E aí você tem que usar o conector certo para não perder sinal. Beleza. Na prática, então, como é que funcionaria, tá? Funcionaria o seguinte. Você vai, então, ter ou usar um cabo drop como esse cabo aqui, que é o cabo de atendimento de clientes. Você vai fazer um conector mecânico em cada uma das pontas, seguindo o passo a passo do fabricante do conector, seguindo o gabarito que vem junto com o conector. Você vai montar tudo certinho, tudo bonitinho, como manda o manual. E aí, uma das pontas você vai plugar no conversor de mídia, que vai ficar lá junto à câmera. Uma das pontas você vai plugar aqui e a outra ponta você vai plugar no outro conversor de mídia. E lógico, esse cabo aqui vai ter 50, 100, 200, 300 metros de distância. É assim que vai funcionar. Se o conversor tiver duas portas, você vai precisar de dois cabos como esse, saindo de um determinado conversor, assim, chegando lá no outro conversor para fazer a comunicação. Se for um switch, por exemplo, como a gente viu, compatível com conversor, você, dependendo da situação, você vai ter lá no switch um módulo como esse módulo aqui, e aí vai ficar assim, ó. Supondo que
esse conversor fosse apenas de uma porta e aí você conectaria a um switch com módulos SFP, a comunicação ficaria nesse formato aqui. 5 conversores, 5 cabinhos, 5 módulos SFP também. A coisa ficaria nesse formato aqui. Esse módulo é a mesma coisa, ele também tem conectores. Se você usar aqui um conector verde, por exemplo, e ele for azul, marcou bobeira, está perdendo sinal porque você usou um conector errado. Legal. Vamos falar de sinal aqui, tá, galera? Vamos falar de sinal. Muitas vezes a galera usa esses conversores aqui e aí, poxa, fica naquele achismo. Funcionou, não funcionou? Tá caindo, tá tendo problema na comunicação. Ele não sabe se é um problema de conversor, por exemplo, ou se é um problema de sinal. Só que esses conversores aqui, esse tipo de conversor, né, tem uma coisa interessante que, como eles emitem sinal, a gente consegue fazer a leitura do nível de sinal também. Então, se uma comunicação tiver com problema, antes de sair trocando um conversor ou alguma coisa assim, ou conector, o certo é primeiro medir ou aferir o nível de sinal para ver se está correto. Então, é possível. Tá? Esse cara aqui, eu vou ligar ele. E ele tem a porta TX e a porta RX. A porta TX é aquela porta que fica mandando luz, que fica mandando sinal. Então, eu liguei ele, vou botar ele aqui no cantinho. Só ajeitar aqui pro fio não puxar ele, mas eu liguei ele. E aí eu quero mostrar uma coisa para você que é o seguinte. Esse cara aqui, eu preciso saber qual que é a potência certa de transmissão. Esse que eu tenho aqui em especial, ele está no final da vida dele. Eu já olhei no manual e o pior sinal que ele pode mandar é de menos 10 dBm. Isso é desse modelo aqui, isso não é uma regra para todos. Tá? Se eu não me engano é de menos 5 a menos 10, alguma coisa assim que está no manual desse cara aqui. Eu tenho um cordão aqui, e esse cordão óptico é o meu cordão de referência, tá? É um conector, um cordão bom, tá sempre com a tampinha, tá tudo sempre limpo, digamos assim, para a gente não perder sinal. E eu vou ligar com o cordão no meu power meter, tá? Vou ligar no meu power meter aqui, que eu quero mostrar uma coisa para você. Liguei o meu power meter. Importante, esse cara aqui, ele transmite as informações no comprimento de onda de 1310. Então, não adianta eu deixar em 1625 ou outros comprimentos de onda. Então, eu vou lá, apertar esse botãozinho de lambda até chegar no 1310. Em 1310, ele está enviando menos 9.70, 71, enfim. Essa é a potência de transmissão que esse cara está mandando aqui. dBm, menos 9.7 dBm. Legal. Então, se a gente sabe a potência de transmissão, agora tá fácil da gente saber quanto de sinal tem que chegar na outra ponta. Tá fácil. A gente não pode perder muito sinal na nossa rede. Tá? Aí agora sim você vai montar o seu cabo. E aí depois que você montar o seu cabo, você vai fazer o mesmo teste no seu cabo. Vou plugar aqui e vou plugar no meu power meter. Deixa eu só acertar aqui. Vou plugar eles aqui. E aí eu consigo saber o nível de sinal. Eu só queria saber se fica melhor com a luz apagada ou com a luz acesa. Aceso, tá bom. Então, por exemplo, com o meu cordão de referência, que é um cordão que eu sei que ele é bom, que eu mantenho ele com as tampinhas, inclusive eu tenho que fechar aqui, que toda hora que eu vou fazer algum teste eu também limpo ele, eu tenho uma canetinha aqui de limpeza, enfim. Mas com esse cara eu sei que ele está transmitindo a menos 9.7. E com o cabo que eu fiz aqui, por exemplo, está chegando menos 11.45. Ou seja, esse meu cabo aqui, ele está atenuando 2 dBs. Vamos arredondar, ele está atenuando 2 dB de sinal, porque está saindo 9.7, está chegando menos 11.15, praticamente 2 dB. Pô, legal, Machado, mas quanto pode atenuar? Bom, essa conta você vai ter que fazer conforme a sua instalação.
Mas é fácil, tá? Às vezes quando a gente fala de conta, a galera fica preocupada, acha que é uma super conta, mas não. É uma conta bem simples, tá? Cada conector, ele pode perder 0,5, ele pode perder meio dB no máximo. Então, se eu tenho 2, obviamente, eu posso perder no máximo 1 dB em conectores. Beleza. A outra perda que nós vamos ter aí vai ser da distância da fibra ótica. Porém, o que a gente perde de sinal na fibra ótica é muito baixo, é baixo mesmo. Em 1310, que é o comprimento que esse cara usa aqui, a gente perde 0,35 dB por quilômetro. Então, se eu tiver 1 quilômetro de fibra, eu vou ter 0,35. Se eu tiver 500 metros, por exemplo, eu vou perder 0,175 dB. Mais o meu 1 dB dos conectores, eu poderia perder, no pior dos casos aqui, 1,1. Vamos arredondar. 1 dB eu poderia perder. E esse meu cabo está perdendo quase 2. Isso significa que alguma coisa no processo de montagem do conector não ficou certo, significa que talvez tenha sujeira no conector, significa que talvez o conector é ruim mesmo, então significa que alguma coisa não está certo. Ah, vai funcionar? Provavelmente vai funcionar, mas alguma coisa não está certo. Pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, simplesmente pare de funcionar. Então o que eu queria só mostrar ligeirinho aqui agora com o Power Meter é isso. As redes ópticas, elas mandam sinal. E aí, com um simples Power Meter, que é uma ferramenta barata, a gente consegue saber qual é o nível de sinal. Por que isso é importante? Porque se o nível de sinal não estiver certo, significa que algo está errado, e se algo está errado, provavelmente vai parar de funcionar em breve. Esse é o ponto. Então a gente consegue saber se a rede está boa ou não através do nível de sinal. Já com o cabo UTP, por exemplo, a gente não conseguiria fazer isso com um equipamento simples, porque a gente não consegue com um testador de cabo UTP saber se o cabo tem interferência, se está bom ou não. A gente só sabe se está chegando luz ou se não está chegando pulso no cabo, mas a gente não consegue saber a qualidade do cabo. A gente precisaria de um outro equipamento mais porrada para certificar o cabo UTP ou o cabo de rede. Com o cabo coaxial a mesma coisa, então no mundo óptico acaba ficando muito fácil para a gente ter uma ideia. Legal, vamos falar então de projetos um pouquinho maiores, tá? Vamos falar então de um projeto talvez aí para uma cidade que a gente tenha 50 câmeras. Bom, se eu tiver um projeto com 50 câmeras, fazer uma rede com conversor de mídia é algo que talvez não seja viável. Porque a gente vai ter um problema de custo, vai ter um custo maior porque tem bastante equipamento envolvido. E tem um outro problema aí que é o seguinte. Esses caras aqui, os conversores de mídia, deixa eu pegar de volta meu conversor aqui. Mas esses caras aqui, o conversor de mídia, ele é um cara burro. Ele é burro no sentido que ele recebe um sinal de cabo UTP e ele converte para fibra. Ele é burro no sentido de não ter nenhuma inteligência, que ele só converte o sinal de uma coisa para outra coisa e a outra ponta converte de outra coisa para uma coisa. Ou seja, coloca linguiça aqui e sai linguiça lá. Simples assim, ele é um cara burro, tá? E existem outras tecnologias que são tecnologias inteligentes, são tecnologias que a gente consegue gerenciar o sistema. E aí quando a gente está falando de uma rede grande, faz mais sentido a gente ter uma tecnologia que seja possível o gerenciamento. É aqui que entram as tecnologias PON, EPON, GPON, XGPON, XGS-PON, enfim, as tecnologias que a gente utiliza no mundo FTTH, que a gente também pode utilizar e a gente deve utilizar para projetos maiores, projetos CFTV maior, por exemplo, para interligar uma cidade. E eu já fiz muitos projetos como esse, tá? Que seria o seguinte, imagina que a gente tem uma determinada cidade e nós temos aqui a prefeitura, por exemplo, que seria o nosso concentrador, digamos assim. Nós temos aqui a prefeitura e aí a gente tem uma câmera aqui, outra câmera aqui, câmera lá, aqui, aqui, para cá, enfim. Não vou desenhar 50 câmeras aqui porque eu acho que essa aula ficaria muito monótona e ia demorar muito tempo, tá? Mas imagina que a gente tem aqui
50 câmeras, 100 câmeras espalhadas pela cidade, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma outra coisa também que é a distância. A gente tem o fator distância aqui na nossa rede, tá? Então faria mais sentido aqui, ao invés da gente ter um monte de conversor de mídia espalhado pela cidade, faria mais sentido a gente ter uma OLT com 1, 2, 4, 8 portas PON, enfim, dependendo do tamanho do projeto. E aí, cada uma dessas portas, elas saírem e a gente dividindo esse sinal através de splitters. Então, por exemplo, saiu o sinal de uma porta, eu poderia colocar logo no início aqui um splitter de, por exemplo, 1 para 8. Vou botar um splitter de 1 para 8 aqui. Desse splitter de 1 para 8, uma fibra poderia atender, por exemplo, essa câmera e a outra fibra poderia atender essa câmera aqui. Qual tipo de fibra? Bom, aqui já pode ser uma fibra do tipo drop, dependendo a distância que a gente tem nesse ponto aqui. Lembrando que num projeto rua, externo, cidade, os postes da cidade já estão bem poluídos. Então, não é interessante passar de 150 metros de drop quando a gente está falando na cidade. É diferente do que um projeto de câmera dentro de um condomínio que o poste está mais limpinho. Um projeto de câmera dentro de uma empresa onde passa por tubulações, aí não tem problema usar 200, 300, 400, 500 metros de drop, está tudo certo, tá? Na cidade é interessante não passar de 150 por isso, porque é um ambiente mais hostil, é um ambiente mais problemático. Beleza. Desse splitter de 1 para 8, sobraram então, por exemplo, 6 saídas, porque eu só usei 2 aqui. Legal. Então eu posso ir com uma saída dessas aqui, levar lá adiante para um outro bairro e no outro bairro ter um outro splitter de 1 para 8. Desse splitter de 1 para 8 eu vou alimentar uma câmera aqui, mais uma que vai para não sei aonde, uma para não sei o que, mas eu poderia aqui utilizar as minhas 8 saídas. Desse splitter aqui eu posso vir com uma outra fibra até uma caixa de emenda, uma outra fibra dentro do mesmo cabo, tá, galera? Aqui é um cabo, tá? Então eu poderia dentro do mesmo cabo vir com uma outra fibra, colocar uma caixa de emenda para interceptar essa fibra aqui, e aí sim, aqui eu tenho uma outra caixa com outro splitter de 1 para 8. Deixa eu só desligar minha Siri aqui, que senão vai encher o saco. E aí eu atendo uma caixa aqui, outra aqui, essa aqui, enfim. Então o que eu quero dizer? Faz mais sentido no projeto de uma cidade eu fazer uma distribuição PON, assim como a gente faz numa rede FTTH, e daí em cada uma dessas câmeras, agora ao invés de um conversor de mídia, eu tenho uma ONU. Uma ONU que faz a conversão da fibra pro UTP. Uma ONU que, além de fazer a conversão, eu tenho agora um sistema de gerência da rede. Eu consigo acessar o OLT, eu consigo ver o nível de sinal da ONU, a ONU diz o nível de sinal, eu consigo dar um ping para a ONU, eu consigo, enfim, enxergar o que está acontecendo dentro da minha rede, coisa que eu não consigo com um conversor de mídia. Então isso é uma coisa legal, poxa, entender o tamanho do projeto para ver se encaixa uma solução um pouquinho melhor ou não. Num projetinho pequeno assim, inclusive, pode ser um equipamento EPON, que é um equipamento um pouco mais simples, mas que já é muito melhor do que um conversor de mídia para esse projeto aqui. Ah, legal, o projeto ele suporta uma graninha a mais, cara, coloca o GPON. O nível de gerência do GPON é maior ainda. Olha só que legal, além das câmeras, esse tipo de projeto aqui, ele também pode atender o quê? Posto de saúde, delegacia, bombeiros, enfim, UPA, UBS, os órgãos do governo, os órgãos da prefeitura em si. Pode numa mesma rede alimentar as câmeras e alimentar também os outros órgãos. Olha que legal, não é o tema de hoje aqui dessa aula, mas quando a gente tem uma rede assim, a gente enxerga como uma coisa só. Só que existe no mundo das configurações, no mundo IP, um negócio chamado VLAN, que é importante que pelo menos você saiba que existe esse cara aqui chamado VLAN. Isso aqui, LAN significa que é uma rede local e o V significa que é virtual. Então dentro de uma fibra ótica, por exemplo, a gente pode ter várias VLANs. As VLANs elas são nomeadas com números, tá? Então a gente pode ter
AVLAN, VLAN, AVLAN 1, AVLAN 2, AVLAN 3, AVLAN 4. E aí, dentro da fibra ótica, dentro daquele sinalzinho, passam todas as VLANs. Porém, as câmeras, por exemplo, elas vão se comunicar apenas nessa rede virtual 1. Os postos de saúde apenas nessa rede virtual 2. O 3, sei lá, o controle do semáforo pode estar interligado na mesma rede, mas ele enxerga somente a rede 3. É como se fossem várias redes dentro da mesma rede. E isso a gente consegue fazer com um sistema, por exemplo, EPON, GPON, enfim, a gente já consegue atingir esse tipo de atendimento, digamos assim, esse tipo de controle, esse tipo de gerência com esse tipo de gerenciamento. Pô, legal. Ia falar agora de um negócio que acabou de aparecer aqui, que é a questão de energia. Bom, indiferente se a gente vai ter um sistema de câmera com conversor de mídia, com cabo TP, com qualquer coisa, a gente precisa de uma alimentação para a câmera, a gente precisa de energia para a câmera. Se for uma rede pequena, que a gente consiga com o cabo UTP atender uma distância de até 80, 100 metros, a gente pode mandar energia pelo próprio cabo UTP com um negócio chamado PoE. Mas dentro da fibra ótica a gente não consegue mandar energia junto, tá? Então, em uma rede com distâncias maiores, que a gente vai utilizar a fibra ótica, a gente precisa de uma alimentação tanto para o conversor de mídia quanto para o ANIL. A gente vai precisar de alguma forma alimentar esses caras. Mas, por outro lado, a gente precisa também alimentar a câmera. Então, a gente vai resolver dois problemas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de câmera, de ONU, de conversor de mídia, essas coisas elas consomem pouca energia, consomem pouquíssima energia. Então pode ser um sisteminha, pode ser da rede pública, digamos assim, a alimentação da rede pública em si, mas também pode ser um sistema painelzinho solar com uma bateriazinha ali que vai te dar, além de uma energia mais eficiente, você não depende da energia pública e ao mesmo tempo vai te dar uma autonomia caso tenha uma falha de energia. Então pode ser um sistema assim. Poxa, se você pegar uma câmera 12 volts, por exemplo, tá? Poxa, você pegou uma câmera 12 volts. A maioria das ONUs são 12 volts. A maioria dos conversores de mídia são 12 volts também. Então, ao invés de você ter um sistema para alimentar em 110, 220, você já tem um sistema de uma bateriazinha, um painel solar, um carregador que já alimenta esses caras em 12 volts. Cara, se ficar uma semana nublado com uma bateria pequenininha, provavelmente o sistema vai continuar funcionando. Claro que tem que fazer um dimensionamento elétrico ali para ver se comporta, digamos assim, né? Mas para câmeras pequenas, sim. É diferente de uma câmera com... Fugiu o nome agora, Speed Dome, se eu não me engano, que aí é uma câmera já com motores, que aí o cara controla de longe, dá zoom, tira zoom, enfim. Aí é outra pegada de câmera, é outra pegada de alimentação, aí provavelmente vai ter que investir um pouco mais de alimentação, tá? Então, assim, na fibra ótica tem esse porém. Quando a gente faz projetos pequenos, de distância, eu quero dizer, dentro de uma empresa que a gente consegue atender com o cabo UTP de ponta a ponta entre o switch e entre a câmera, a gente pode colocar um switch PoE, que ele manda energia junto com os dados no cabo de rede. E se a câmera for uma câmera PoE, ela vai receber, ela vai se comunicar com a central por esse cabo e também vai alimentar a própria câmera com esse cabo, tá? Então, de novo, não existe um padrão de projeto CFTV que serve para todo mundo. Não existe um padrão de FTTH que serve para todo mundo, porque isso muda de situação para situação, tá? Beleza. Tem uma outra alternativa aí, galera, que eu queria ter comentado antes do Mundo PON e acabei me passando aqui, que por muito tempo mesmo, se fazia projetos de câmera e tudo mais para cidades, não utilizando o conversor de mídia e nem o Mundo PON, porque o Mundo PON ele demorou um pouquinho para entrar nesse mundo de interligação de câmera e tudo mais, mas utilizando switches também. E ao mesmo tempo que o projeto era um pouquinho mais chato de fazer, ele era um projeto seguro também no sentido de redundância, que era uma coisa bem interessante, tá? E aí os projetos funcionavam da seguinte forma. Eu tinha, por exemplo, lá na minha
botar uma casinha aqui para a gente entender que é a central, tá? Mas a gente tinha, por exemplo, lá na nossa central um switch, e aí pela cidade a gente espalhava alguns switches, tá? Deixa eu desenhar aqui. 4 switches, tá? E aí a gente espalhava switches pela cidade. Esses switches, eles ficavam próximos de câmeras, tá? Eu já fiz bastante projeto assim também, inclusive, tá? Esses switches ficavam próximos às câmeras. Próximos quanto, Machado? Próximos até 100 metros, tá? E aí acontecia o seguinte, o switch, ele era um switch com portas PoE, tá? As portas PoE, por norma, por regra, se for seguir a regra do PoE, elas são portas de 48 volts, tá? Padrão PoE, 802.3 AT e 802.3 AF são padrões PoE, sempre em 48 volts, tá? 24 volts é uma adaptação, mas a norma é 48 volts. Então o que acontece? Esses switches eram PoE, esses switches alimentavam as câmeras que estavam próximas por cabo de rede, ok. Esses switches precisavam de alimentação, ok. E o que tinha de legal nesse tipo de topologia é o seguinte, a gente não interliga o concentrador direto com um, com outro, com outro ou com outro. A gente podia fazer interligações ligando a central, por exemplo, com esse primeiro switch, o primeiro switch com o segundo com o terceiro com o quarto e o quarto switch ligando de novo aqui, fazendo uma interligação em anel. Só que para fazer essa interligação em anel, precisa de algum protocolo que gerencie o anel. E aí existe um protocolo muito fácil de trabalhar, que a maioria dos switches tem, que é o RSTP. Esse protocolo aqui. Geralmente é só habilitar esse cara, tá? Aí o que o protocolo RSTP faz? Ele entende que é uma interligação em anel, porque todo mundo está enxergando todo mundo aqui por 2 caminhos, porém, um dos caminhos ele vai deixar desativado, então ele vai abrir esse anel aqui, aqui ou aqui, tanto faz, ele vai decidir onde ele vai deixar portas desabilitadas, para a gente não ter um negócio chamado looping na rede. Isso aqui pode gerar um looping na rede. Então, esse protocolo aqui, ele deixa uma das pernas desativadas. Então, esse switch aqui, por exemplo, ele faria esse caminho. Esse switch faria esse outro caminho aqui. Porém, se tivesse um problema de comunicação aqui, um rompimento aqui, esse switch ia continuar se comunicando por aqui, porém, o protocolo ia habilitar essa comunicação e aí continua a comunicação pelo outro lado. Isso aqui, galera, não é nada novo, high-tech, tecnológico, que foi inventado agora há pouco. Não, isso aqui já existe há muito tempo mesmo. Na verdade, esse protocolo antigamente se chamava STP, depois virou RSTP. Existe um outro hoje em dia mais moderno, que é o MSTP, que é melhor ainda, que é uma evolução desse cara aqui. Mas a maioria dos switches tem esse cara aqui e é fácil de utilizar, tá? É muito fácil de utilizar mesmo. Então se fazia muito projeto seguindo essa pegada aqui. Porém, esse tipo de projeto, ele costuma ser projeto mais caro do que esse tipo de projeto aqui, o projeto no mundo POM. E aí eu volto àquele assunto da gente entender qual é a capacidade financeira para o nosso projeto. Ou ainda, o projetista ele pode entregar um projeto assim, com o mundo POM, e ele pode também entregar um projeto assim, fazendo em um anel. Legal, olha só, esse cara aqui que vai custar 100 mil reais, e esse cara aqui vai custar 150, porém ele tem redundância. E aí quem decide isso vai ser o cliente. Vai ser o cliente, você apresentou solução para resolver um determinado problema. E aí o cliente ele vai entender qual é a melhor solução e depois que ele concordou com a solução, aí vamos falar de valor. Aí vai para as negociações comerciais, tá? Por isso que projeto é projeto, projeto é análise, projeto a gente entende qual é a necessidade do cliente e aí a gente parte para resolver o problema dele dentro de um orçamento, tá, galera? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto mesmo. Beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha
preparado para a aula eram esses exemplos aqui que eu queria mostrar para você, tá? Desde projetos simples que a gente faz com conversor de mídia, que é uma coisa relativamente barata, como a gente consegue ver aí na minha tela, tá? Existem conversores de R$200 que já atendem uma boa distância aí de 5 km. Tem um aqui, por exemplo, ó, R$229 para atender uma distância de 20 km, por exemplo, um conversor que já com capacidade gigabit, tá? E eu não estou nem falando aqui de marca, defendendo modelo, não. São modelos que estão aqui no Mercado Livre, ó, que aparece na minha conta e com certeza aparece na sua conta também, tá? Não tenho dúvida nenhuma que vai aparecer vários tipos de opção. O que você precisa entender é que existem conversores com 2 portas TX/RX separados que vão precisar de 2 fibras. Existem conversores com uma porta só que manda sinal e recebe sinal com 2 comprimentos de onda diferentes. E existem conversores que você tem que colocar um módulo SFP no conversor, e aí o módulo SFP ele pode ter uma porta ou ele pode ter 2 portas. Importante, os switches geralmente conversam com os conversores de mídia. Então você pode em uma das pontas ter um switch com 8 portas, por exemplo, e cada uma dessas portas vai se conversar com um conversor diferente. Você pode ter inclusive o seguinte: ah, Machado, eu tenho um projeto com conversor de mídia. Ah, Machado, eu tenho um projeto que tem 20 conversores de mídia. Pô, legal, cara, existe um negócio que se chama isso aqui, ó. É um chassis, olha que legal. Ele é um chassis que você consegue botar vários conversores de mídia para não ficar tudo empilhado de forma aleatória lá no seu cliente, tá? Cara, é uma estrutura bem simples, ó, é um metalzinho que você encaixa os conversores de mídia e aí a coisa fica um pouco mais organizada. O cliente pode começar com 2, 3, 4 conversores de mídia e vai aumentando depois conforme o projeto. Então olha que legal, poxa, o projetista ele tem que encontrar soluções, ele tem que conhecer os materiais, ele tem que ir no Google, tem que baixar um datasheet, tem que procurar alguma coisa nova para ficar melhor o projeto, para o projeto ficar diferente. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto mesmo. Bom, vamos lá, vamos dar uma das perguntas agora, tá, galera? O conteúdo que eu tinha preparado para hoje eu encerrei por aqui, né? A parte dos exemplos, a parte do projeto, como fazer, sugestões e tudo mais. E vamos fazer uma rodada aqui de tira dúvidas para quem está participando ao vivo, tá? O que mais teria aqui, tá? No caso da rede UTP, qual seria o sistema de aterramento mais indicado? Antônio, hoje aqui eu não vou discutir de sistema da câmera, qual DVR, qual é a câmera, mas todo o equipamento ele tem que ser extremamente aterrado. E aí não adianta a gente aterrar apenas a câmera e apenas o switch. O certo, quando a gente tem um ambiente externo com câmera e cabos a longa distância, a gente tem que aterrar também o cabo. O cabo tem que ser um cabo blindado e tem que ser um cabo aterrado também, tá? Eu usava bastante, tá? Esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar um cara para você aqui, ó. Protetor surto Clamper RJ45. Então eu usava, além de usar um cabo blindado, eu usava esse tipo de cara aqui também, mas ele era um cara específico para RJ45. Aqui, ó, achei ele. Esse cara aqui, por exemplo, tem outros, tá? De novo, não estou vendendo marca aqui, tá? Clamper não é nenhum parceiro nosso aqui nem nada, tá? Mas esse tipo de cara aqui, ó, ele é um cara que ele tem um pininho para aterramento, que é esse pino amarelo aqui, ele tem um pino de aterramento, esse pino amarelo, esse cara aqui, e ele tem 2 portinhas, então você tem um cabo blindado, você tem conector RJ45 blindado, você tem um protetor anti-surto aterrado, e aí você está protegendo o sistema, tá? Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu tinha muito problema de queimar equipamento em torre. Eu trabalhava em um provedor de internet desde 2002, início de 2003, a gente tinha bastante torre, tinha bastante rádio e queimava muita porta RJ45. E aí tinha um diretor lá na época, que é um engenheiro eletrônico, e aí ele falou para nós o seguinte: ó, pessoal, tá queimando
porque vocês não estão aterrando de forma correta. E a gente começou a investir nesse tipo de coisa. Só que a gente investiu em protetor e tudo mais, e às vezes mesmo assim queimava alguma coisa. E a gente foi estudar um pouco mais a fundo e a gente aprendeu que o que queima é a diferença de potencial entre as duas pontas, tá? Então o que acontece? Se em um lugar subia muito aquela carga, aquela descarga elétrica, subia numa ponta e na outra ponta não subia, o que fazia queimar era a diferença dos dois. Então a gente começou a aterrar os nossos equipamentos, o terra dos nossos equipamentos, da casinha dos equipamentos, da torre, a gente aterrava junto com o para-raio da torre. E aí quando tinha uma descarga elétrica na torre, subia o potencial de tudo e baixava de todo mundo. E não acontecia mais queimas, tá? Então, par metálico é pedir para queimar coisa. Então a gente tem que botar mais proteções possíveis. E na época, nós conseguimos resolver o problema de queimar a porta de switch, queimar a rádio, fazendo isso, tá? José Augusto, eu tenho um projeto POL para uma empresa onde vai ter 10 telefones IP, 16 câmeras IP, 10 computadores, impressoras, balanças, PABX. Minha maior dúvida é sobre a ONU do provedor. Sobre a ONU do provedor, eu posso colocar? José, seguinte, tá? Se eu entendi certo a sua pergunta, você quer saber se a ONU de provedor atende a necessidade, tá? Cara, ONU é tudo ONU, tá? Ou seja, ela vai converter, você vai configurar VLAN, vai configurar IP, tudo isso você vai fazer, tá? A diferença é que alguns fabricantes levam para o lado da gerência, de uns terem uma gerência diferente, ter um recurso a mais ou ter um recurso a menos. Mas a ONU de provedor, cara, ela vai te atender sim, tá? Para projeto POL, uma coisa interessante é não usar ONUs de apenas uma porta, tá? Você pode partir para ONUs que tenham 4 portas, ONUs que tenham, por exemplo, nesse caso você falou em telefone IP, né? Mas tem ONUs que tem FXS integrado, que tem um ATA integrado dentro da ONU, então você consegue sincronizar o ATA da ONU com um SIP server da rede, com a central telefônica da rede, se ela aceitar conexões SIP, tá? Então você consegue enxugar também algumas coisas, você consegue brincar com outros modelos de ONU, você não precisa ficar preso somente a uma ONU. Quer ver uma coisa legal de rede POL? Cara, eu fiz muito projeto de POL, nossa, fiz muito projeto mesmo. E uma coisa legal da rede POL é o seguinte, imagina que está chegando uma fibra em uma ONU, certo? E perto dessa ONU você tem um Wi-Fi, tem um roteador Wi-Fi e você tem também uma câmera, tá? Tem um roteador Wi-Fi e tem uma câmera perto dessa ONU. Uma coisa legal das ONUs é que existem ONUs que são PoE, a gente falou antes do PoE, que é o padrão 802.3 AF e 802.3 AT, se eu não me engano, me fugiu um pouquinho agora aqui, mas se eu não me engano são essas duas normas, tá? Que ambas são 48 volts, a diferença aqui está na potência, tá? A rede AT, ela manda mais potência do que a AF, me fugiu agora quantos watts, tá? Mas ela é mais forte do que a AF. Essa ONU aqui, se ela está perto, por exemplo, de um Wi-Fi e de uma câmera, se você colocar uma ONU PoE e a câmera suporta PoE e o Wi-Fi suporta PoE também, que a maioria suporta desse padrão, você pode alimentar apenas a ONU e aí de quebra já alimentar esses dois caras pelo cabo da própria ONU. Tá? Então isso é uma coisa legal das redes POL. E aí a gente foge das ONUs somente de provedores, que são ONUs com uma porta, 2 portas, algumas com Wi-Fi que entrega 500 MB, enfim, a gente pode brincar um pouquinho com outros modelos, tá? E aí os fabricantes, cara, tem outros modelos de ONU, tem vários outros modelos de ONU. E eu te sugiro entrar nos sites dos fabricantes. Poxa, entra no site da Nokia, entra no site da Huawei, entra no site da Parks, entra no site da Datacom, você vai ver que tem uma infinidade de modelos, tá? Que dá para brincar aí com POL. O que mais tem aqui, ó? Vamos ver. Gabriel perguntou o seguinte, ó, fala Machado, eu fiz os cursos, mas ainda estou apanhando para os OTDR. Faz uma aula se aprofundando mais sobre o assunto. Gabriel, olha só, eu não sei qual curso você fez de projetos, tá?
mas no curso de projetos FTTH 3.0 tem aula sobre o TDR, tem aula sobre certificação, tá? E nas aulas semanais também teve uma aula que foi sobre o TDR. Então, se você tem acesso às aulas semanais, tá aqui, ó, aula número 20, tá? Foi uma aula de OTDR, cálculo de potência, certificação e teve prática também, tá? De entender como que é a leitura nesse cara aqui, tá? Como que faz a leitura. Então, eu acredito que é uma aula que pode te ajudar. Se você fez o Projetos 2.0, por exemplo, não vai ter essa aula. E aí você pode fazer o seguinte, entre em contato com o nosso time, tá? O nosso time migra gratuitamente. Aluno do 2.0 pode migrar para o 3.0 de forma gratuita, tá? E aí tem essas aulas de OTDR também. Então, se você não viu ou não fez ou é de uma turma mais passada, conversa também com a galera, tá? Que a galera do time comercial aqui ou de atendimento, eles conseguem te migrar sem nenhum custo, tá? Desses projetos para o projeto 3.0 que tá aí, tá? Olha só o Flávio comentando aqui, ó. Assinei o passaporte, muito bom, tem acesso a todas as aulas. Maravilha, maravilha, Fábio. Tem muito conteúdo para você assistir aí, tá? Esse dia a galera perguntou assim, Machado, quantas horas tem no passaporte? E aí eu engasguei nessa resposta porque nós não somamos, tá? Mas assim, eu fiz uma continha por cima e eu digo com segurança que tem, olha, no mínimo ali 150 horas de conteúdo. Poxa, só o projeto, tem todo o projeto, você tem mais 36 aulas de projetos, cada aula, tipo essa aqui, 1h30, 2 horas, é muita coisa, fora todas as outras formações, tá? Então, cara, vai ser tipo Netflix agora, pega 1 hora por dia, olha um episódio por dia, nossa, tem muita coisa para assistir aí durante o ano. Beleza, galera? Bom, acredito que tenhamos fechado aqui para hoje, tá? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa aula aqui. Tanto você que está começando nesse mundo de câmeras, tentando entender como pode ser uma rede para câmera, então eu mostrei para você aqui de uma forma muito simples como você pode fazer um projeto enxuto, e quando eu falo enxuto eu não estou falando de abrir mão de qualidade, poxa, usa boas fibras, bons conectores, bons conversores de mídia, verifica o nível de sinal, faz um projeto, usa bons equipamentos, eu tenho certeza que vai ser uma rede boa, mesmo sendo um projeto enxuto. Ah, Machado, eu tenho um projeto grande. Pô, legal, cara. Quem sabe bota um EPOM, bota um GPOM, bota alguma coisa que vai entregar mais para o cliente. Ah, mas o meu cliente ele não pode gastar um pouquinho mais. Cara, apresenta as duas versões então de projeto e deixa essa decisão para ele, para ver se ele realmente faz um esforço, investe um pouquinho mais em uma coisa um pouquinho melhor, se realmente vai ser aquele projetinho inicial. Uma coisa legal é que o projetista, ele dominando o que está fazendo, cara, ele consegue vender de forma muito fácil o projeto, vender o peixe, entende? Mostrar que você entende aquilo que você está fazendo. E aí quando o cliente percebeu que você manja do negócio, cara, você já tira o Zezinho da esquina do jogo, entendeu? Quando você mostra que você entende, você tira o Zezinho da esquina do jogo, tá? Então eu defendo isso, eu defendo a gente estudar, ter bons projetos, pensar no que está fazendo, para ser diferenciado, para poder ganhar um pouquinho mais, porque, poxa, um serviço melhor, ele merece ser melhor remunerado, eu tenho certeza que você concorda comigo. Um serviço pior, cara, um serviço ruim, ele não merece ser bem remunerado, ele pode ficar de fora da jogada. Então eu sempre defendo isso, a gente se diferenciar. Esse é o ponto, né? Para a gente ter um lucro melhor, para a gente poder fazer menos projetos por mês e ganhar mais do que se matar fazendo projeto e ganhar menos. Então, eu acredito que esse seja o ponto. Beleza? Valeu, galera, e até semana que vem a nossa próxima aula. Logo mais eu vou mostrar para você qual vai ser a nossa próxima aula. Fica esperto nas nossas redes sociais, fica esperto nos e-mails também, que a gente costuma comunicar todo mundo por e-mail. Beleza? Valeu e até semana que vem.